Vamos falar sobre as operações que vão acontecer nesse mês de novembro pela Polícia Militar Rodoviária. Temos 2 feriados prolongados nesse penúltimo mês do ano, que é o feriado de finados, como também o feriado de proclamação. Mas dezembro está aí, com feriados municipais, Birigui e Araçatuba, temos também as festas de final de ano e com certeza muita movimentação, os acidentes, as imprudências. E nós estamos recebendo aqui o Tenente Teruel, que faz parte da Polícia Militar Rodoviária, aqui da nossa base entre Birigui e Araçatuba. Nós convidamos o pessoal, quero aqui agradecer ao Gessimar, que comanda o nosso batalhão, que gentilmente pediu para que o primeiro-tenente estivesse aqui conosco, para que a gente pudesse falar um pouco sobre segurança e dar dicas e orientações para você que vai viajar para casa de familiares, vai para o litoral ou para qualquer lugar que seja fora ou dentro do estado. Tenente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite, o espaço, para nós podermos conversar com o telespectador, mostrar um pouquinho do nosso trabalho e esclarecer algumas dúvidas. Tenente, o ano passado foi um ano de pandemia, muitas restrições e o movimento com certeza deve ter caído. Porém, com a flexibilização e até com o aumento da segurança da vacina, o pessoal está aproveitando, e coincidência ou não, esse ano com muitos feriados prolongados. Como está sendo o trabalho nesses últimos meses da polícia? Sim, justamente no período mais intenso da pandemia, nós verificamos uma queda realmente drástica no fluxo de veículos nas rodovias, inclusive nos feriados passados, ao longo de 2020, realmente o deslocamento de pessoas aí foi bem reduzido. Porém, como você disse, flexibilização, expansão da vacinação de boa parte da população tem se retomado. Nos últimos 2 feriados, pelo menos, aí nós vemos já retornando a padrões antigos, já de normalidade, né, de feriado, que a gente sempre tem em feriados prolongados. Aí, são padrões, né? Todos os feriados prolongados é o mesmo padrão para nós, independente da data comemorativa que seja. A gente vê sempre um aumento de deslocamento, de fluxo de veículos, em torno de 20% a 30% do normal. Ou seja, um aumento de cada 100 veículos, um aumento de 30%, 30 veículos a mais ou menos isso. Sempre gira em torno dessa média, de 20% a 30%. E a gente percebe aqui, até nesse último feriado que nós tivemos prolongado, nós tivemos muitos acidentes. Mas quais os principais que acontecem aqui nas rodovias da região? Tem alguma característica específica aqui no nosso noroeste? Perfeito. Na verdade, não é nem específico da nossa região. A Polícia Rodoviária, já desde 2011, nós trabalhamos alinhados com uma metodologia das Nações Unidas, foi estabelecida pela OMS, que é a Década Mundial de Ações pela Segurança Viária. Lá em 2009 foram feitos alguns estudos que demonstraram aí alguns tipos de sinistros de trânsito. O sinistro de trânsito é o antigo acidente, é que houve uma reformulação da norma técnica, e o que nós sempre tratamos como acidente, de uns tempos para cá, é tratado como sinistro. Então, às vezes, se eu falar uma coisa uma diferente, palavra ou outra, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. E esse estudo demonstrou que tem algumas infrações de trânsito específicas, algumas condutas dos condutores, que são as que mais contribuem para que ocorram os acidentes ou os sinistros. E em razão disso, o que nós fizemos? Passamos a focar, direcionar a nossa fiscalização para essas infrações que mais ocasionam e levam à ocorrência dos sinistros, dos acidentes. Então, desde 2011 até 2021, e aí esse ano foi renovado por mais 10 anos, o ano renovou essas metas de intensificar essa fiscalização para buscar uma redução de 50% no número de vítimas. Mas, enfim, essas infrações, quais são que mais contribuem? Excesso de velocidade, ultrapassagens em local proibido pela sinalização, a não utilização do cinto de segurança ou dos dispositivos de retenção, né, a cadeirinha, bebê conforto, aquelas infrações relacionadas a motociclistas e também o uso de telefone celular. Então, assim, são essas condutas que desviam totalmente a atenção do condutor e vão levar ele a se envolver em acidente. E por último, também talvez a mais importante, nós temos alguns estudos que demonstram aí, vou falar de maneira bem arredondada, né, porque eu não tenho os dados de pronto aqui, é a questão de embriaguez ao volante. Nós verificamos aqui na área do nosso batalhão, que abrange região de Araçatuba, Prudente, Bauru e Assis, em quase que aproximadamente 50% dos sinistros que têm vítimas fatais, vítimas graves, um dos condutores está embriagado. Com a lei seca, melhorou essa questão da quantidade de condutores ou ainda as pessoas são imprudentes? Olha, nos últimos anos, nós temos percebido a conscientização de uma parcela considerável da população, mas infelizmente nós ainda encontramos algumas pessoas que insistem, já demonstrado por A mais B,
que o álcool, não só álcool, outras drogas, outras substâncias entorpecentes também a legislação proíbe. Vai interferir na capacidade desse condutor, ele vai gerar mais risco, mas tem pessoas que insistem. Aquela mentalidade, comigo não vai acontecer. Não vão pegar. Não vão pegar, mas infelizmente acontece. E assim, a gente sempre bate em cima dos condutores. O cidadão brasileiro ele é muito preocupado com a questão de multa, de valor, quanto que ele vai ser punido, pontuação na carteira. E o que a gente concita as pessoas é assim: preocupe-se com a sua vida, com a integridade física sua, dos seus familiares e das outras pessoas. Esse que é o bem maior, a preocupação nossa é essa. Se a pessoa às vezes mudar o foco, talvez se conscientize mais. As pessoas que bebem e depois dirigem vêm sempre com aquele argumento: não, eu tenho condições, eu consigo, eu só bebi 1 ou 2 latinhas, mas não é bem assim, não é? Justamente. É comum as pessoas perguntar quantas latinhas eu posso beber, ou dose de uísque ou outro destilado. Assim, não tem uma resposta matemática, porque isso depende de organismo por organismo. Vai depender do metabolismo da pessoa, tipo de bebida e quantidade de bebida, se ela ingeriu algum alimento junto. Então, assim, como não tem como saber critério individual de cada um, por isso que o legislador definiu, não é para beber de maneira nenhuma, não beba nada. E aí eu até aproveito a oportunidade de reforçar o chavão que a gente sempre faz em todos os feriados. A Polícia Militar Rodoviária, os órgãos de fiscalização como um todo, nós não somos contra a diversão de ninguém. Se a pessoa quer beber, aproveitar, é cultural do brasileiro aproveitar bastante bebida alcoólica. O que a legislação proíbe é beber e dirigir, só não dirija. E nós temos hoje aí vários mecanismos, nós temos aplicativos aí de locomoção. Por vezes a gente vê algumas festas antes da pandemia, né? Algumas festas regionais, aquelas festas de madrugada para jovens mesmo, já o próprio promotor, organizador da festa, ele já preparava essa questão de deslocamento, eles direcionavam um serviço de vans, serviço de ônibus para levar e trazer as pessoas justamente para evitar isso aí. Então é o que nós concitamos à população, não somos contra a diversão de ninguém. Querem beber, beba, simplesmente não dirija. Além do aplicativo, tem a velha questão do amigo da rodada. Normalmente as pessoas saem em grupos de amigos, escolha lá o motorista da vez. Falou, essa semana é o João. O João, só lamento, João, você vai ficar tranquilo aí e os demais vão beber. E depois vai na fazer outra rodízio. semana é feito um revezamento. Então assim, se cada um fizer a sua parte, com certeza nós podemos colaborar para reduzir o número de mortes e vítimas. E nesses feriados prolongados, mesmo com a conscientização, se não houver a conscientização, a polícia pegou lá, fez o bafômetro, deu acima do permitido, quais são as punições? Vamos lá, a fiscalização nossa é implacável. É bom reiterar para o cidadão, a Polícia Militar Rodoviária, nós temos já há alguns anos já, a nossa filosofia operacional é a seguinte: todo condutor que for abordado para fiscalização de trânsito, ele vai ser submetido ao teste de etilômetro. Nós temos hoje 2 tipos de equipamentos, o etilômetro seletivo, que é um mais simples, que talvez já tenham visto, já que é um que acende uma luzinha verde. Já fizemos uma matéria sobre isso. E temos o ativo, que é o que a gente faz efetivamente para fins de elaboração de autuação. O cidadão que for surpreendido aí conduzindo embriagado, a legislação ela estabelece 2 parâmetros. Pode ser somente uma infração administrativa, ou ele pode, além da infração administrativa, incorrer em crime, que é o crime de embriaguez ao volante previsto no Código de Trânsito. Até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, mas para ficar mais simples para o pessoal leigo, se atente ao numeral, até 0,33, que é o resultado indicado pelo aparelho, é somente infração administrativa, não tem crime. Quais as medidas o policial vai adotar? Ele vai reter o veículo naquele local da fiscalização e vai impedir o condutor de continuar na direção. Vai ser feita uma autuação de embriaguez, no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Essa infração ela é gravíssima, 7 pontos no prontuário do condutor e mais a suspensão por 12 meses, período, e a multa é de aproximadamente R$ 3.000, é R$ 2.934 e alguns centavos. Então, assim, é pesado. É pesado. Esse condutor vai ser retido e vai ser solicitado que ele apresente um outro condutor que esteja em condições de dirigir, com a sua habilitação esteja em dia e ele não esteja sob efeito de álcool. Ele vai ser se o carro inteiro tiver os 5 condutores também, não vai conseguir sair o carro. Não tem condições. E, inclusive, é até engraçado, né? Engraçado entre aspas, nós vemos no dia a dia. Nós orientamos, ligue para algum amigo, algum conhecido e, fale que a pessoa tem que chegar bem, tem que chegar à ação.
E por vezes chega o outro amigo lá e chega embriagado também. Aí pra não quando chorar, vai né, fiscalizar, tenente? ele vai ser autuado também. Mas enfim, até 0,33 é o índice administrativo. De 0,34 em diante, aí é dupla responsabilidade. Mantém o administrativo e também incide no crime. Aí o indivíduo vai receber voz de prisão, vai ser colocado na viatura e conduzido para a delegacia de polícia. E aí, dependendo da situação, pode ser arbitrado fiança ou não. Lembrando também que nós tivemos uma alteração recente na legislação na questão dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo e a lesão corporal, agravando as penas no caso de o condutor estiver embriagado, que antigamente a pena era um pouco menor, era possível arbitrar fiança, mas agora não, as penas são mais graves, são de reclusão. Então, se a pessoa se envolver num sinistro de trânsito, que matar ou lesionar alguém e estiver embriagado, vai ficar preso. A legislação foi bem endurecida recentemente. E precisa ser assim, porque realmente é uma irresponsabilidade quem dirige depois que bebe. Quando o senhor falava sobre aqueles principais problemas do trânsito, o senhor citou sobre o cinto de segurança. Eu me lembro que nos anos 90, ninguém usava cinto, foi feita uma conscientização muito grande, as multas, só que a gente percebe que o pessoal da frente usa, o de trás não. Isso, além de acarretar muitos problemas, é uma cultura que precisa acabar, não é? Precisa. Infelizmente, são algumas culturas assim que não tem embasamento técnico nenhum. É folclore, lenda urbana, eu costumo brincar, que são lendas urbanas. Primeira coisa, o pessoal sempre diz, não, é só o pessoal que está no banco da frente, quem está atrás não precisa. Não, o Código de Trânsito estabelece que todos os passageiros ocupantes do veículo devem utilizar o cinto de segurança, se for as crianças, o respectivo dispositivo de retenção, que é o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação. Todos devem usar. E às vezes eles acham, não, só é necessário na rodovia, porque eu desenvolvo uma velocidade maior, na cidade não precisa. Não, na cidade também precisa. Nós temos vários estudos aí, qualquer pesquisa simples que a pessoa fizer num desses aplicativos de vídeo, YouTube, etc., ele vai encontrar simulações, aqueles crash tests, que é feito com aqueles bonecos a indústria automobilística usa para fazer o teste de segurança dos veículos. Fazem simulações de choques e colisões a 30 km por hora, 40 km por hora, são velocidades baixas, que é o que a gente desenvolve na cidade. E nessas velocidades a gente verifica corpo de criança sendo projetado para fora do veículo, o passageiro do banco de trás ele é projetado com uma tal intensidade que ele vai se chocar no banco da frente e vai provocar lesões graves no passageiro do banco da frente, lesões de cervical, lesões na coluna como um todo. Então, assim, é tecnicamente comprovado que é mais seguro para todos e todos devem usar, não somente o banco da frente. Agora, tenente, sobre as más condições do veículo, seja carro ou moto, também acaba colocando em risco os condutores daquele veículo e dos demais da pista? Sem sombra de dúvida. É assim, é uma máxima que a gente diz aí, é um número só ilustrativo, né? O pessoal diz 99% da responsabilidade pelos acidentes, pelos sinistros, é do condutor, é falha humana. Ah, mas se o problema for do veículo, a falha é humana também, porque o condutor responsável ele não fez a devida manutenção preventiva. Então a gente tem alguns aspectos aí que é pneus, condições de pneus, citar o TWI, que é o índice de desgaste lá da banda de rodagem, isso aí interfere na aderência do veículo no solo. Então uma pista molhada, ele pode aquaplanar, ele pode se perder numa curva e se envolver no acidente. Sistema de freio. Preciso fazer uma frenagem emergencial, um obstáculo, um animal, alguma coisa na pista, se o meu sistema de freios não estiver em condições, eu não vou conseguir impedir o acidente. Sistema de iluminação, faróis queimados, muita gente fala, mas só um farol. O problema principal que nós vemos, iluminação traseira dos veículos, motocicletas e automóveis, o condutor ele não se atenta. Os faróis da frente estão funcionando perfeitamente, só que a lanterna traseira, que possibilita a visualização dos outros condutores, está queimada. E aí, às vezes, vem um segundo condutor falando no celular, desatento ou embriagado, não vai ver. E cada luz tem a sua função dentro do automóvel. Sim, justamente. E assim... E acabam acontecendo sinistros por causa disso. A soma de fatores, né? Um condutor não fez a manutenção do veículo, está lá com iluminação deficiente. O outro está vindo falando no celular. E desse jeito, infelizmente, acabam acontecendo os acidentes.
Bom, Tenente, a gente vem desse assunto das más condições e também naquela linha que o senhor comentou e até sobre o excesso de velocidade. Eu recentemente vi uma matéria, na verdade foram 2 condutores de motos acima dos 190 km por hora aqui na Roberto Hollenberg, onde vocês estavam com o radar móvel, ali próximo ali da Bume, ali na saída, na verdade, da entrada e saída da cidade. Esse tipo de velocidade é inconcebível. É bem verdade, também tem muitos que acabam, aqui tem um radar, então na Rondon eles já sabem onde tem um radar, mas independente disso, a consciência de que se você estiver acima da velocidade, ainda mais em pistas simples, nós temos várias vicinais muito utilizadas, o Guatambu, tem a Arnaldo Covolan em Penápolis, que realmente pode causar acidentes com esse excesso de velocidade das pessoas. A gente faz muita palestras, atendimentos em escolas, empresas, etc. O que a gente brinca bastante? O brasileiro ele tem síndrome de Ayrton Senna. Pegando o Ayrton Senna como exemplo, mas assim, o Brasil tem alguns ícones do automobilismo, o Rubens Barrichello, o Ayrton Senna, de motociclismo também, né? E assim, apesar de ter esses ícones do esporte, o brasileiro, acho que todo brasileiro tem a mesma habilidade, mas não tem. Não é todo brasileiro que é um Ayrton Senna. Então, assim, o indivíduo ele tem lá um veículo, não precisa nem ser necessariamente um desses veículos mais potentes, até com veículos normais do dia a dia a gente acaba surpreendendo as pessoas aí nessas velocidades absurdas. Mas eu quero sentir a potência do meu veículo, que eu paguei caro nele. O que nós concitamos? Assim, é um exercício de cidadania, a pessoa tem que ter empatia. A via ela é pública, tem todo um mundo de pessoas que utilizam aquela via lá, assim, não é só minha para o meu bel prazer, para o meu divertimento. O que nós concitamos? Na nossa região, inclusive, nós temos autódromo de nível internacional na nossa região. Se você quer juntar amigos e testar os seus limites, ver suas habilidades, ver o que o seu veículo pode oferecer, contrate, alugue esse espaço privado e fique à vontade, pode ficar o dia inteiro lá. Fazendo as curvas, né? Tudo não vai, é um ambiente controlado, tem toda a segurança e não está expondo outras pessoas a risco. Então, assim, infelizmente nós vemos as pessoas não têm essa responsabilidade e praticam as infrações e quando ocorrem as tragédias, né, acabam perdendo vidas aí. Aí nós vemos depois a consequência, o condutor causador do evento, abalado, chorando, desesperado, eu não queria fazer isso, eu não queria matar ninguém, não queria, mas assumi o risco. Então, assim, é aquilo que eu havia dito no começo, as pessoas acham comigo não vai acontecer, é só com os outros. Acontece, todos nós estamos sujeitos. Então, assim, nós concitamos, exerçam a sua cidadania, a sua empatia com as outras pessoas. E tem também a questão de muitos animais aqui na nossa região. Se a pessoa também está acima... Porque eu vejo muita gente reclamando, mas por que esse trecho é 90? Por que esse trecho é 80? Existe um porquê de ter essas limitações também? Sim. Nós temos questões aqui, tanto animais silvestres como animais domesticados, aí, bovinos, equinos. Infelizmente, às vezes, o produtor rural, aí, o morador da área rural não toma as devidas cautelas quanto às suas cercas e, por vezes, nós temos aí vacas, bois, cavalos perambulando pela pista e, assim, é um perigo enorme. Os acidentes com esses animais são de grandes proporções. E também os animais silvestres, capivaras, nós temos muitos na região. Infelizmente, meses atrás, aí na região de Andradina, nós tivemos o atropelamento de uma onça pintada, que não é tão comum na nossa região, e assim, todos lamentam, coitado do animal, né? Mas, infelizmente, é a intervenção do homem no ambiente, né? E era um caminhão, salvo engano. Era um caminhão, justamente. Se fosse uma moto, provavelmente vítima fatal. Vítima fatal. Os sinistros com motocicleta... Por isso que na questão da ONU, lá das infrações que mais contribuem, motocicleta não tem uma infração específica, é motocicleta de um modo geral, porque qualquer evento envolvendo uma motocicleta vai ser grave para o condutor, porque não tem proteção nenhuma. Então, assim, se fosse uma motocicleta, ele poderia ter se machucado com gravidade. E só pegando um gancho, juntam vários fatores, entra nisso a questão da velocidade, como entra a questão da manutenção do veículo, que a gente havia comentado, se eu não tiver com meus freios, com meus pneus em condições, eu não vou conseguir evitar atropelar aquele animal, chocar depois num obstáculo. Então, assim, requer bastante atenção. E nós temos aqui nos feriados, vocês acabam redobrando as atividades até para poder orientar a comunidade, mas também para fazer as fiscalizações nesses próximos feriados prolongados. Sim, justamente. Assim, a Polícia Militar Rodoviária, como é uma unidade especializada de trânsito, o nosso dia a dia já é a fiscalização.
Mas nos feriados prolongados, como a gente comentou no início, há um aumento considerável do fluxo de veículos, de usuários na rodovia, aumenta a demanda de infrações, vai ter mais gente na rodovia, vai ter mais infrações, por consequência pode haver mais sinistros. Então, por isso, nós intensificamos também a nossa fiscalização durante todo o período do feriado. Nos horários de pico, né, de saída e retorno do feriado, nós trabalhamos mais a questão de visibilidade, de verificar com os usuários o uso do cinto de segurança, da velocidade, mas também no decorrer do feriado, às vezes o pessoal acha assim, a Polícia Rodoviária só vai trabalhar na saída e na volta do feriado. Não, é o feriado todo. E durante o feriado, na sexta, no sábado, no domingo, o que nós vamos trabalhar? Em embriaguez. Principalmente na nossa região nós temos as prainhas, ranchos, algumas festas, aí nós vamos bater em cima de embriaguez também. Então a fiscalização é intensificada, reforço do efetivo, diurno, noturno. E se alguém se perder nas rodovias, quiser uma orientação, as bases estão à disposição e até mesmo acontecer alguma situação, algum acidente, podem ligar para vocês e quais seriam esses telefones e as bases aqui da nossa região? Sim, vamos lá. Quanto às bases, todas estarão operando. Na nossa região nós temos algumas bases que são monitoradas, né, como Valparaíso e José Bonifácio, mas nesses períodos de maior demanda nós colocamos policiais lá o tempo todo. Então, na nossa região, nós temos Andradina, Valparaíso, Araçatuba, Penápolis e José Bonifácio. Quanto aos telefones, como a nossa região é muito extensa e as pessoas também são das várias cidades da região, cada base vai ter um telefone distinto. Então, para não ficar difícil da pessoa decorar, procurar, o que nós orientamos? Para situações emergenciais, me deparei com um acidente ou me envolvi no acidente, estou precisando de um apoio urgente, é o número de emergência da Polícia Militar, que é 190. A pessoa liga 190, vai ser direcionado para o Copom aqui de Araçatuba. Se a ocorrência for na rodovia, automaticamente o policial já manda esse talão de ocorrência que nós chamamos. Esse chamado de ocorrência já vem para nós da Polícia Rodoviária e nós vamos dar o atendimento. Aí para coisas menos urgentes, tirar dúvidas sobre legislação, quero saber se determinada parte do meu veículo está em ordem ou não. O que nós concitamos? Se for o caso, a gente pode ceder aqui, se for possível, colocar no GC depois para ficar mais fácil. Aí a gente passa, tem o telefone da base de Araçatuba, de Penápolis, de Andradina, aí a gente vai estar à disposição para sanar essas dúvidas não urgentes. Maravilha, então estão aparecendo os telefones no seu vídeo para que você, mais próximo de Andradina, ou de Penápolis, ou de Araçatuba e Birigui, possa entrar em contato antes da sua viagem para esses próximos feriados de novembro e dezembro, para que a gente possa orientar os nossos telespectadores. Tenente, quero agradecer a sua presença no nosso programa. A gente tentou esclarecer os principais pontos para você que vai pegar viagem, você que vai, até mesmo que continua trabalhando, né, e acaba viajando para outros municípios, mora em Birigui, trabalha em Araçatuba, ou é de Buritama, trabalha em Birigui, com certeza é muito importante esses esclarecimentos. Nosso muito obrigado. Eu agradeço o espaço, a oportunidade. Para nós é sempre importante estarmos tendo esse contato com a população, com o espectador. E disponha da Polícia Militar Rodoviária. Qualquer necessidade, estamos à disposição das nossas bases, nos telefones. Contem com a Polícia Militar e solicitamos a todos, respeitem a legislação e se beber não dirige. Muito bem, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.